Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. Enquanto isso, Askis está sentado no meio de uma colina, olhando para um rio que tem lá no fundo. Askis então começa a se lembrar da conversa que teve com Elif na sala, quando Elif lhe disse que se acostumou a viver ali com eles e que gostava de cuidar de seu Arif, mas como tudo na vida, tem um fim. O seu momento de partir chegou. Askis então recebe uma ligação de seu chefe da polícia. Askis atende o telefone. Assim que Askis atende, o chefe dele diz que leu a mensagem dele, na qual ele informava que a irmã de Gurbuz tinha tentado cometer suicídio por causa dele. O chefe de Askis diz para ele que isso é muito ruim, mas que por outro lado isso é bom, pois a partir de agora, Gurbuz entendeu o quanto ele é importante para sua irmã e não tentará fazer nada de ruim contra ele. O chefe então diz para Askis que assim que o pai de Elif vier buscá-la, ele deve entregar Elif ao seu pai imediatamente, pois isso será excelente para eles e também para a garota, que ficará em segurança ao lado de seu pai. O chefe de Askis então diz para ele que entregando Elif para seu pai, ele pode reatar o seu relacionamento com Ece, para que ele fique mais perto de Gurbuz e reestabeleça um relacionamento saudável com Gurbuz, já que ele precisa disso para chegar ao chefão de Gurbuz e prender toda a gangue dele. Enquanto isso, Elif vai conversar com seu Arif, que está na sala da mansão. Mas seu Arif não fala com Elif, ele continua cantando olhando para o lado. Isso deixa Elif muito preocupada. Elif então acaba olhando para a foto de Askis e começa a se lembrar de quando estava dizendo para a foto de Askis que ele era um menino de bom coração. E na ocasião, Askis apareceu atrás dela e perguntou para Elif como ela poderia saber disso apenas olhando para uma foto. Elif então volta de seus pensamentos e olha para a escada. Ela então começa a se lembrar do momento em que estava descendo as escadas e acabou escutando Askis dizer para seu Arif que ele iria se casar com Ece, mas seu coração pertencia à boa menina. Elif então volta de seus pensamentos e diz para si mesma que para onde quer que ela olhe, ela vê Askis e começa a se perguntar quando foi que ela ficou desse jeito. Elif então rapidamente pega alguns panos e diz para si mesma que precisa iniciar a limpeza da casa e parar de pensar em bobagem. Enquanto isso, a Fifi continua olhando brava para o advogado. O advogado então diz para a Fifi que gostaria de conversar com ela em particular. A Fifi olha para a sultana, que entende o recado e sai rapidamente da sala, deixando os dois sozinhos. O advogado então diz para a Fifi que pesquisou sobre a vida dela e descobriu que a família Dermihal está ainda mais rica do que antes, mas que infelizmente a vida dele piorou, pois ele tentou comprar uma casa e acabou se endividando. A Fifi olha para o advogado e diz: "E o que eu tenho a ver com isso?" O advogado então diz: "Bem, talvez isso seja um castigo por eu ter ajudado você a realizar algo tão terrível há 6 anos atrás." A Fifi então interrompe o advogado e diz: "Eu lhe enchi de dinheiro há 6 anos atrás. Se você gastou tudo, o problema é seu." O advogado então diz: "Bem, se o problema não é seu, talvez Orhun vá gostar de saber que o filho dele foi abortado no passado." A Fifi então diz: "Eu não me importo com o que você vai fazer com esse segredo." O advogado então diz: "Bom, isso pode abalar o seu relacionamento com o seu filho. Eu tenho certeza de que você pensará melhor nesse assunto. Vou lhe dar um tempo e voltarei para conversarmos melhor sobre esse assunto e espero que até lá você tenha tomado uma decisão e espero que não seja a decisão errada." O advogado então sai da mansão. Assim que ele sai, a Fifi coloca a mão na cabeça, indicando que está passando mal, e se senta no sofá, incrédula que agora tem mais esse problema para lidar. Mas bem feito, né? Foi ela mesma que arrumou esse problema, então ela que se lasca. Enquanto isso, Askis e Susan estão andando em direção à casa. Susan começa a dizer para Askis que Ece tomou uma caixa inteira de remédios e diz para Askis que o estado de saúde mental da garota deve ser grave, e diz para Askis que com certeza Ece o ama muito, e diz para ele que ele deveria reconsiderar o amor que a garota tem por ele, e diz para Askis que Ece é uma garota muito boa e que com certeza se tornaria uma excelente esposa para ele. Askis pede para que Susan fique quieta, pois ele não quer se casar com Ece. Eles então chegam até a casa. Assim que eles chegam, eles encontram Elif limpando a casa. Susan então pergunta para Elif que não sabia que ela iria limpar a casa hoje. Elif então diz para Susan que quer deixar tudo em ordem antes que seu pai venha buscá-la em uma semana. Susan então fica extremamente feliz e diz: "Você vai embora dentro de uma semana? Ah, que maravilha!" Ela então dá um abraço em Elif, que não gosta nada de ser abraçada. Susan então diz: "Com a sua partida,
as coisas voltarão a ser como eram antes. Nesse momento, seu Arif aparece na sala e acabou escutando que Elif vai ir embora. Seu Arif fica muito chateado, Elif fica preocupado com o senhor. Ela então rapidamente tenta contornar a história, dizendo para seu Arif que nada disso vai acontecer. Elif então leva seu Arif para descansar um pouco no andar de cima. Assim que Elif sai com seu Arif, Aziz pede para que Susan manere nas suas palavras, pois ela sabe muito bem o quão seu Arif ficará triste com a partida de Elif. Aziz então sai do local e Susan fica extremamente irritada com o sermão que acabou de ouvir de Aziz. Enquanto isso, o Arif está na sala da mansão, se lembrando das palavras do advogado dizendo que vai contar para Orhun que ela ordenou que fosse realizado um aborto no filho dele há 6 anos atrás. A Fifi está em choque e está imóvel. Orhun então acaba passando pelo corredor e acaba vendo que sua mãe não está bem. Ele então vai conversar com a Fifi e pergunta para a Fifi se ela está bem e se aconteceu alguma coisa, pois quando passou pelo corredor, percebeu que ela estava muito pensativa. A Fifi então responde para Orhun que nada está acontecendo e que apenas está um pouco cansada hoje. Orhun então pede para que a Fifi vá até seu quarto para descansar um pouco. A Fifi diz para Orhun que fará isso mais tarde. Orhun então pergunta para a Fifi o que o advogado queria com ela. A Fifi responde que o advogado apenas veio saber se existe algum trabalho para ele na empresa e pede para que Orhun não se preocupe com isso. A Fifi então diz para si mesma em pensamento que fará o que o advogado quiser para que Orhun não descubra que ela ordenou no passado que seu filho fosse abortado. Orhun então sai da sala e a Fifi continua lá pensando no que vai fazer da merda da sua vida. Enquanto isso, Elif conversa com Arif na sala da casa deles. Seu Arif implora para que Elif não vá embora e diz para Elif que a casa se tornou outra desde a chegada dela e diz para Elif que ela se tornou uma filha para ele e que não vai conseguir se acostumar a viver naquela casa sem a presença dela e diz para Elif que ela é uma garota linda e que o coração dela é ainda mais bonito. Enquanto ele diz isso para Elif, Susan fica com cara de tacho, se sentindo uma bosta humana, apesar de que ela realmente é. As palavras de seu Arif mexem com Elif, que fica muito triste. Susan então leva seu Arif para o quarto. Elif então fica sozinha com Aziz. Elif está com lágrimas nos olhos. Elif então diz para Aziz que vai subir para seu quarto. Elif sai do local e Aziz fica muito triste, pois sabe que em breve não terá mais a garota em sua casa. Enquanto isso, Orhun está em seu escritório tentando trabalhar, mas coitado, ele não consegue. Orhun então começa a se lembrar de quando presenciou Yekta cometendo violência doméstica contra Ira, e na ocasião ele a salvou. Orhun volta de seus pensamentos e diz para si mesmo: será que ela está bem? Orhun então fecha o seu tablet com raiva. Enquanto isso, Ira, Yekta e Sarah estão jantando como uma família feliz. Aquele de comerciais de margarina. Sarah fica olhando com raiva para Yekta, pois ela não gostou do jeito que seu pai tratou sua mãe. Sarah não quis comer. Ira então manda Sarah ir se deitar, mas Yekta não permite que a garota saia da sala e manda a garota terminar a sua refeição. Yekta fala gritando com a menina. Isso deixa a menina assustada. Ira então se levanta com Sarah e diz para Sarah que vai levá-la até o quarto dela. Mas antes de sair da sala, Yekta manda a Ira voltar assim que deixar Sarah no quarto. Enquanto isso, Aziz está indo para seu quarto, mas acaba encontrando com Elif no corredor, que acabou de sair de seu quarto. Elif então diz para Aziz que gostaria de lhe entregar uma coisa. Elif entrega para Aziz um papel com algumas coisas escritas. Aziz pergunta para Elif do que se trata aquele papel. Elif então diz para Aziz que ela escreveu tudo o que seu Arif gosta e diz para Aziz que ele pode seguir as instruções que estão no papel quando ela for embora, para que seu Arif não sinta tanto a falta dela. Elif então começa a dizer para Aziz que seu Arif adora coalhada de manhã e que dá maçãs para ele comer com canela polvilhada por cima, pois assim equilibra o açúcar. E diz para Aziz que também faz isso com as peras. Elif diz para Aziz não deixar seu Arif comer castanhas com seu estômago vazio, pois isso faz mal para ele. E diz para Aziz que quando ele está inquieto, suas mãos começam a tremer. Elif diz para Aziz que seu Arif deve tomar de 6 a 7 copos de água por dia e que também deve ingerir uma grande quantidade de fibras para ajudar no funcionamento do seu intestino. Aziz então
diz para Elif que geralmente as pessoas prestam atenção nas coisas que amam. Askis então começa a dizer para Elif todos os costumes que ela tem. Askis diz para Elif que ela só sai do seu quarto de manhã depois que termina suas orações e que ela canta enquanto cozinha e que também ela gosta de recitar alguns poemas. Askis também diz para Elif que quando ela fica com medo, ela fica pálida, mas quando está animada e feliz, suas bochechas ficam vermelhas, especialmente quando ela está envergonhada. Elif, então, não sabe aonde enfiar a cara, pois Askis sabe muitas coisas sobre ela. Elif, então, rapidamente sai do local, deixando Askis sozinho no corredor. Elif, então, chega em seu quarto e diz para si mesma, de voz alta: você bebe chá sem açúcar. Se você não dorme à noite, você come arroz com pimenta preta. Você desiste de tudo, menos de beber o seu chá de manhã. Às vezes há pequenos brilhos em seus olhos, mas nem todos podem vê-los, pois há muitas feridas visíveis em seu olhar também. Mas se você olhar bem, verá as coisas boas também. Você protege as pessoas que você ama e nos momentos mais difíceis, você nunca as abandona. E isso é tudo que Elif sabe de Askis e que ela não disse para ele, mas disse no quarto sozinha. Pessoal, o amor entre os dois está mais nítido do que nunca. Enquanto isso, Ira vai até a sala e Ekta terminou sua refeição, mas ele foi o único que comeu. Ira então recolhe os pratos que estavam sobre a mesa. E Ekta então diz para Ira que ela não deveria ter deixado Sara ir para a cama sem comer nada. Ira então diz para Ekta que Sara está infeliz e que por isso ela perdeu o apetite e que nesse caso era melhor que ela tivesse ido dormir mesmo. Ekta então diz para Ira que ela não deveria ter deixado Sara fazer isso. Ira olha para Ekta e diz: bem, agora ela sabe que tipo de homem você é. E Ekta fica com muita raiva. Ele então pega a Ira pelos braços e leva ela para o quarto. E Ekta tranca a porta e diz: agora eu vou te mostrar que tipo de homem eu sou. Ira então pede para que Ekta não faça isso. E Ekta então olha para Ira e diz: esses anos todos eu me mantinha afastado de você. Esse foi o maior erro que eu cometi. Eu esperei todos esses anos para ter você, mas você é minha esposa e eu vou colocar na sua cabeça que você é minha. Ira então pede mais uma vez para que Ekta não faça isso e graças a Deus a novela cortou a imagem, porque era só o que me faltava eles mostrarem isso em rede aberta. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.